Sabe a ideia de super-herói? De onde ela veio de verdade? Hoje a gente vai mergulhar na mitologia surpreendente e bem antiga que está por trás de todos esses ícones que a gente conhece. Olha só, quando a gente pensa em super-herói, a primeira imagem que vem na cabeça é essa, né? A Liga da Justiça, os grandes protetores da Terra. Parece uma coisa super moderna do século XX, uma invenção dos quadrinhos, da ficção científica. Mas e se a história for muito mais fundo do que isso? Pois é. E se essa ideia toda, de seres com poderes absurdos observando a gente lá de cima, for na verdade só um eco? Um eco de uma história de milhares de anos atrás? Então, vamos dar uma olhada mais de perto nisso. O que esse infográfico mostra é, basicamente, uma genealogia secreta. É surpreendente, porque a conexão que ele faz entre anjos caídos lá no Monte Hermão e os guardiões orbitais da Torre de Vigilância, isso não é coincidência, não. É uma linha direta, uma herança que atravessa milênios. E para a gente entender essa linhagem, essa herança, a nossa história não começa numa revistinha em quadrinhos. Não. Ela começa num texto antiguíssimo. Um texto judaico que nem entrou na Bíblia que a gente conhece hoje. O livro de Enoque. É nesse livro que a gente encontra a transgressão original de tudo. A história é a seguinte: 200 anjos, que eram chamados de vigilantes, simplesmente desceram para a Terra. Com isso, eles quebraram uma lei cósmica, uma regra fundamental. Eles olharam para as filhas dos homens, acharam elas lindas e decidiram que iam se misturar com a humanidade. Só que o problema não foi só, digamos, biológico, foi também uma questão de conhecimento. Porque eles trouxeram junto tecnologias proibidas. Pensa só, um deles, Azazel, ensinou a humanidade a fazer guerra, a criar armas. E também ensinou sobre vaidade, sobre maquiagem e joias. Outros vigilantes revelaram segredos de encantamentos, de remédios. Basicamente, eles deram um upgrade tecnológico para a humanidade que ela não tinha a menor condição de lidar. E os filhos que nasceram dessa união toda? Eram os Nefilim, seres híbridos, gigantes, superpoderosos. Para ter uma ideia, o próprio livro de Gênesis descreve eles como os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama. Soa familiar, né? Pois é. Eles foram os primeiros super sérios da história. Ok, então até agora essa é uma história de corrupção, de queda, certo? Mas e quando outra cultura, séculos depois, pega exatamente esse mesmo modelo, esse mesmo arquétipo e vira ele de cabeça para baixo? É aí que a história sofre uma reviravolta moral, assim, inacreditável. Olha que comparação fascinante. Na história de Enoque, Azazel é o grande vilão. Ele é punido por ensinar a guerra. Agora pula para a mitologia grega. Prometeu faz basicamente a mesma coisa. Ele dá o fogo, ou seja, a tecnologia, para a humanidade e ele é visto como um herói, um mártir. É a mesmíssima ação, só que com um julgamento moral totalmente oposto. E aqueles Nefilim, os monstros da história original? Bom, na Grécia, eles também renascem, só que agora como heróis. Héracles, Aquiles, a lista é longa. Todos eles são o quê? Filhos de deuses com mortais. A cultura grega pegou aquela ideia do híbrido, que na tradição hebraica era uma coisa terrível, uma abominação, e transformou no ideal máximo de heroísmo. Essa imagem aqui é perfeita para a gente visualizar a evolução do lugar do poder. Tudo começa lá no Monte Hermon, o lugar da transgressão, onde os anjos desceram. Depois a gente tem o Monte Olimpo, a sede do poder dos deuses gregos, governando lá do alto. E onde a gente chega hoje? Na Torre de Vigilância. Ela é orbital, é tecnológica, é um panóptico digital, um lugar de onde se pode ver tudo. É, sem dúvida, o Olimpo dos nossos tempos. Então, o ponto principal é esse. A conexão não é só uma ideia vaga. A gente consegue mapear a Liga da Justiça, membro por membro, no panteão greco-romano. É direto. O Superman é Zeus, o pai de todos, a autoridade moral. O Batman é Hades, o senhor do submundo, das sombras, da riqueza. A Mulher Maravilha é Atena, a deusa da sabedoria e da guerra. A Aquaman, claro, é Poseidon. O Flash é Hermes, o mensageiro veloz. E o Cyborg? Bom, ele é Hefesto, o ferreiro dos deuses, a mistura perfeita de carne e tecnologia avançada. Mas aí fica a pergunta: se os super-heróis de hoje são os novos vigilantes, por que a gente não vê eles como vilões? A grande virada de chave está num conceito que os fãs de quadrinhos chamam de Síndrome de Reed Richards. O que é isso? É a escolha consciente que esses heróis superinteligentes fazem de não compartilhar tecnologia que poderia mudar o mundo.
Eles se recusam a fazer isso justamente para não cometer o mesmo pecado dos seus ancestrais lá do livro de Enoque. Vamos comparar as estratégias de cada um, então. Os vigilantes de Enoque, intervenção total. Eles chegaram, entregaram tudo e o resultado foi o caos, a destruição. Os deuses gregos agiam por puro capricho, de acordo com o humor do dia. Já a Liga da Justiça, não. A postura deles é completamente diferente. É reativa, é de proteção. O objetivo deles não é refazer o mundo, é preservar o mundo como ele é. E é essa a diferença crucial. Essa decisão, a escolha de proteger o estado atual das coisas, em vez de querer reconstruir um mundo à sua própria imagem, é exatamente isso que os define como heróis. É o que os separa dos tiranos que seus antepassados míticos foram. Eles têm todo o poder para mudar tudo, mas eles escolhem não usar. É uma autorrestrição consciente. Tudo bem, mas e se essa contenção toda fosse só uma máscara? O que realmente acontece quando essa máscara de herói cai no chão e a gente vê a verdadeira face desse poder todo? É exatamente essa a premissa de séries como The Boys. Ali, a máscara é arrancada sem dó. E o que aparece, o Nephilim original, em toda a sua glória aterrorizante. Personagens como o Capitão Pátria, eles não têm nada de heróis. São celebridades violentas, narcisistas, que olham para a humanidade e veem apenas brinquedos. Eles são, na essência, os homens de fama descritos lá em Gênesis. Eles são um lembrete brutal do motivo pelo qual os vigilantes foram condenados lá no começo de tudo. Porque poder absoluto, sem nenhum tipo de bússola moral, sem um pingo de empatia, isso não é heroísmo, é monstruosidade pura. É o tipo de caos que, segundo o mito, levou ao grande dilúvio. E tudo isso nos deixa com uma última pergunta que fica no ar. Afinal, o que é o super-herói? Ele é um salvador que a gente deve celebrar? Ou ele é só um monstro antigo que a nossa cultura conseguiu de alguma forma domesticar e vestir uma capa? A resposta para isso talvez diga mais sobre nós do que sobre eles.